Ok, então hoje nós vamos olhar para o Salmo 121 e a gente está olhando para esses salmos aqui que são chamados cânticos de romagem, né, ou cânticos de ascensão. São salmos muito preciosos. O povo de Deus entoava, né, cantava esses salmos enquanto viajava para Jerusalém para participar das festas sagradas. É interessante que são 15 salmos, algumas pessoas até fazem essa ligação entre os salmos e os chamados e a quantidade de degraus do Templo de Jerusalém, né, de acesso ao templo, que eram também 15 degraus, e alguns até chegam a organizar esses salmos como se eles fossem assim como se eles fossem, como se a gente tivesse no primeiro momento a subida com os 7 primeiros salmos. Aí você tem o salmo que ficaria ali no topo da subida, que é o Salmo 127, e depois, do 128 até 134, seriam os salmos da descida, né? A forma, essa espécie de topo, assim, triangular, né? Sendo que o Salmo 127 é um salmo de Salomão. Então, o Salmo de Salomão seria, vamos dizer assim, o topo, né? O ponto alto desse salmo, desses cânticos de romagem, aquele salmo que fala sobre o Senhor edificando a casa, né? A gente vai entender ele melhor quando a gente chegar lá. E a gente agora está nesse movimento, vamos dizer assim, de subida mesmo, tá? Então, até a linguagem do Salmo 121 remete à ideia de subida, né? Quando ele diz, eleva os olhos para os montes, né? Então, a ideia de que ele está ascendendo, está subindo na direção da cidade de Jerusalém. Você vai encontrar isso na Bíblia inteira, sempre que a Bíblia reporta alguém aproximando-se de Jerusalém, fala que essa pessoa está subindo para Jerusalém. Quando a Bíblia fala de alguém saindo de Jerusalém para outro lugar, está falando que essa pessoa está descendo de Jerusalém por conta da posição geográfica da cidade, mesmo ali situada sobre montes, né? Então, o Salmo 121, no todo, ele diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Né? Então, esse é o Salmo 121. Ele também é normalmente chamado de Salmo dos Viajantes, né? Assim, na minha família, desde o início, né? Assim, as meninas já nascendo, a gente fazendo as primeiras viagens, é um salmo que a gente sempre gosta de ler nas nossas viagens, né? Antes da gente sair, às vezes todo mundo já dentro do carro ali, aí antes da gente dar a partida, a gente lê o Salmo 121 e faz uma oração, né? É um salmo que a gente gosta muito, a gente sempre relembra dele, né? E, então, vamos dar uma olhada nesse salmo. É interessante que todos esses salmos, então, enfatizam a peregrinação, está falando sobre o peregrino. O Salmo 120, a gente mencionou na última meditação, ele destaca muito a nossa situação neste mundo, né? Uma situação de desconforto, ou seja, nós estamos no mundo, é um mundo que a nós amamos, porque foi criado por Deus, né? Deus nos concede que graça, nos dá essa vida para a gente viver aqui com gratidão, com alegria nele, mas ao mesmo tempo a gente não se sente confortável no mundo, a gente entende que a gente peregrina na direção de Jerusalém, né, da nossa pátria celestial. Então isso já foi enfatizado desde o Salmo passado. Aqui também a ideia é de peregrinação, mas aqui a gente percebe essa ênfase. Se lá no Salmo anterior era uma ênfase no desconforto do peregrino, né, de certa forma, agora o Salmo 121 ele enfatiza a proteção, né, do peregrino. Esse peregrino não está sozinho na sua caminhada, na sua peregrinação. Ele está sendo guardado pelo Deus vivo, pelo Deus da aliança. Então, a ênfase nesse salmo, por isso que é um salmo bastante apreciado, é o salmo nesse Deus que guarda os peregrinos. Até o título editorial da nossa tradução, normalmente se você tem aí a revista atualizada, talvez aí o título que conste na sua tradução seja Deus, o fiel guarda dos homens. Então, é assim que consta, pelo menos aqui na minha versão, né, o título editorial desse salmo. Esse título editorial não está no texto hebraico, mas ele comunica bem, vamos dizer assim, a mensagem do salmo, sendo que a gente pode até dizer aqui que
essa guarda dos homens. Talvez o melhor título editorial seria Deus, o fiel guarda de Israel, né? O guarda do seu povo, porque a ênfase aqui não é Deus guardando todos os homens, de modo geral, mas é Deus guardando o seu povo. A ênfase é Deus guardando o povo da sua aliança. E a gente vai ver isso bastante claro à medida que a gente medita no Salmo, tá? O Salmo tem algumas divisões, as divisões dele são bem simples. Aliás, é uma característica dos salmos de romagem também. Todos eles são curtinhos, né? Porque a ideia é essa, que o peregrino pudesse cantar de cor, ter de cabeça esses salmos enquanto cantava, enquanto estava viajando, né? Não dava para viajar, tipo, enquanto você caminhava ali, você viajando, dando cada passo com um inário aberto na mão, né? Com um hino, muitas estrofes. Então eram curtinhos todos eles, porque isso ajudava na memorização dos salmos. E aqui cada divisão do salmo tem 2 versículos, né? A gente tem, num primeiro momento aqui, Deus sendo mostrado, sendo referenciado como nosso auxílio, nos versos 1 e 2. Em seguida, Deus sendo mostrado ou revelado como nossa segurança, nos versos 3 e 4. Em seguida, né? Deus sendo mostrado como nossa proteção ou nosso protetor, nos versos 5 e 6. E, por fim, Deus sendo o nosso preservador, né? Aquele que assegura a nossa preservação, nos versos 7 e 8. E quando olhamos para o Salmo, a gente vai perceber isso, né? Num primeiro momento, né, Deus sendo mostrado como nosso auxílio, né, como sugere um servo de Deus chamado Harman, um estudioso aqui dos Salmos. Nesse primeiro momento, a gente vai perceber disso, vai perceber isso, né? Esse salmista com o olhar em Jerusalém e também colocando a sua confiança em Deus. Eleva os olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? Então, a maioria dos estudiosos aqui entende que esses montes apontados ou mencionados pelo salmista se referem aos montes realmente que circundam a cidade de Jerusalém. Jerusalém sempre foi considerada uma cidade estrategicamente interessante, né? Do ponto de vista militar, ela era interessante, tanto é que foi uma das últimas cidades conquistadas por Davi, né? Depois dele conquistar grande parte do território ali embaixo. Então, essa cidade foi uma das últimas por causa da sua posição alta, né? Então, do ponto de vista militar, você tinha uma cidade alta, quando chegavam inimigos, eles eram vistos de longe, tinha as muralhas ali que traziam proteção para a cidade. Então, os montes já forneciam uma espécie assim, de proteção geográfica, funcionavam como muros em torno da cidade, que, de certa maneira, inibiam os inimigos, né? Os inimigos percebiam que era uma cidade difícil de conquistar. E aí era muito fácil, naquele contexto, as pessoas colocarem a confiança nos montes em si, né? Na cidade em si, como se os montes pudessem trazer a proteção satisfatória ou adequada ou suficiente para a cidade. E aqui, esse salmista está dizendo, eu olho para os montes, sim, mas de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem dos montes? Vem do fato de Jerusalém ser estrategicamente posicionada? Não, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não está nas coisas visíveis, mas está em Deus. Essa é a ideia do início do Salmo 121, né? Ele está nos ajudando a perceber isso. Onde é que está o nosso socorro? O nosso socorro não está em coisas, né? O nosso socorro também não está nos ídolos, o nosso socorro também não está em nós mesmos, né, ou nos homens, mas o nosso socorro está em Deus, o Deus Criador, o Deus que fez o céu e a terra. Então, é nesse sentido que nós podemos dizer que o olhar desse peregrino está em Jerusalém, porque ele está subindo para lá, está olhando, pensando ali nos montes que circundam Jerusalém, mas ao mesmo tempo nesse processo, nessa viagem, nessa romagem, nessa caminhada, ele está, de certa maneira, repetindo que a confiança dele está no Senhor, ele está pregando isso para si mesmo, especialmente se a gente percebe aí essa mudança dos pronomes no Salmo, né? Porque Salmo, nos versos 1 e 2, ele tem eu elevo, né, o meu socorro, mas a partir do verso 3, nós vamos ver essa mudança. Ele não permitirá que os teus pés, aquele que te guarda.
Então, alguns entendem que a partir do verso 3 ele está falando com a própria, consigo mesmo, né? É como se aquilo que a gente menciona em outras ocasiões, ele está pregando para a própria alma dele. Então, alguns intérpretes dizem que talvez a partir do verso 3 até o verso 8 seja uma espécie de resposta dos sacerdotes, né? Os sacerdotes que também estavam subindo para Jerusalém, nesse momento do cântico, eles respondiam a partir do verso 3, mas eu acredito que aqui a gente tem esse homem pregando para si mesmo, né? Olhando aí para Deus, pensando em Deus e nutrindo o seu próprio coração com verdades que fortalecem a sua fé, a sua confiança em Deus. A partir do verso 3, então, a gente vai perceber agora a mudança aqui pronomial, né? Pronominal, melhor dizendo, e a partir daí essas expressões que são bastante confortadoras. Versos 3 e 4 vão trazer isso, esse destaque na provisão divina para a nossa fraqueza. Porque observe aí, o texto diz, ele não permitirá, é interessante 3 vezes a palavra não, né? Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O verso 3 fala sobre o pé vacilante, vamos dizer assim, e isso numa peregrinação é importante. Ninguém era sempre pensar nos tempos bíblicos, né? Então, o pessoal subindo a pé para Jerusalém e uma subida que era íngreme em certos pontos, em que podia o pé simplesmente escorregar, resvalar mesmo. Então, a ideia é que Deus vai guardar você durante a viagem, né? Ele não vai permitir que você vacile, que seu pé vacile, né? Que você tropece. Essa é a ideia. E é um Deus que vai acompanhar você a viagem inteira, porque é um Deus que é um Deus insone, vamos dizer assim, né? Ele não precisa dormir, ele não se cansa, né? Ele está o tempo todo ativo, atento para aqueles que pertencem a ele. Então, nesses termos, essa é a ênfase, né? Não dormitará, não dormita. A revista corrigida traz uma palavra bem antiga, não tosquenejará, né? Alguma coisa assim, toscanejar ou tosquenejar, alguma coisa assim. É uma palavra que a gente não usa com muita frequência, e aqui a ideia é essa: o Deus vivo é um Deus que não dorme, né? Ele não precisa descansar, vamos dizer assim. Ele está sempre atento para nós. E ele está o tempo todo provendo para a nossa fraqueza. Ele sabe que nossos passos nem sempre são seguros, que nós somos passíveis, vamos dizer assim, de vacilar, né? Os nossos pés são passíveis de vacilar, mas ele então atua em nosso favor. Ele não permitirá que nossos pés vacilem. Ele não, e isso ele faz porque ele não dorme, né? Além disso, a partir dos versos 5 e 6, como a gente falou, os versos que falam sobre nossa proteção, né? Nós encontramos nesses versos essa ideia de um Deus que nos providencia também o chamado conforto e também segurança da aliança. A ideia de conforto aparece aqui quando diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, né? Então, um Deus que guarda e um Deus que é a, a nossa sombra à nossa direita, né? É interessante que essa linguagem, né, de Deus como sombra à nossa direita é uma linguagem contratual antiga, uma linguagem usada em pacto, em firmar aliança, né? A ideia, olha, você pode contar comigo ou confiar comigo, porque eu serei como sombra à tua direita, estarei contigo nesse negócio, nessa empreitada. Então, essa linguagem, vamos dizer assim, pactual é usada no Salmo 121. É uma linguagem de aliança. Então, temos um Deus que é o Deus de aliança. Veja só, verso 4 diz assim: ele não dormita nem dorme, e ele é chamado de guarda de Israel. Então, é nesse sentido que o Deus mostrado aqui é fiel guarda de Israel. E por quê? Porque foi com esse povo que ele firmou a aliança. Então, nós, como igreja de Jesus Cristo, hoje somos esse Israel de Deus, né? O Israel do Novo Testamento, vamos dizer assim. E nós cremos que estamos aqui hoje inteiros, salvaguardados, né? Podendo buscar a Deus e caminhar com Ele, porque Deus tem nos guardado, Deus tem estado conosco como Deus fiel. Ele tem sido essa sombra à nossa direita, né? E por conta disso, Ele provê esse conforto mesmo, essa segurança da aliança. A ideia de conforto: de dia não te molestará o sol, né? Eu sempre li esse salmo: de dia não te molestará o sol, eu achava muito bonito,
Mas depois que eu mudei para Rio Preto, eu entendi melhor o Salmo. Se você sai aqui para fazer alguma coisa a pé, e é assim, meio-dia, início da tarde, puxa vida. Então, eu saio assim, eu olho para a rua, checo o lado da sombra e vou lá para o lado da sombra. Eu chego em outro lugar, a sombra vai para o outro lado, eu vou para o outro lado. Porque se você fica muito tempo no sol, você nota o sol ali dando aquela esquentada diferenciada na cabeça, fica muito desconfortável. E, então, essa ideia de um sol que molesta, né? Ali na Palestina você tem desertos, região árida, e aí a ideia de uma sombra, né, de Deus propiciando esse cuidado, né, para que nós não sejamos molestados pelo sol e nem molestados pela lua à noite. Então, a ideia toda de cuidado, né, de conforto assegurado pela aliança. E, por fim, quando olhamos aí Deus como aquele que nos preserva, versos 7 e 8, a gente percebe várias vezes aí a ideia. Aliás, isso não apenas nesses versos, né, a gente já tem também no verso 5 o verbo guardar, mas verso 7 a gente vai perceber de novo, o Senhor te guardará, depois, no mesmo verso 7, guardará novamente, no verso 8, guardará novamente. Então, três vezes essa referência a Deus nos guardando, e no verso 7, guardando de todo mal, no verso 7, guardará a tua alma, significando o cuidado de Deus sobre a nossa vida inteira, né? A palavra alma que tem o significado não apenas da parte espiritual, mas da vida como um todo, né? Então, Deus guardando a nossa vida como um todo. E Ele guardando a nossa saída e a nossa entrada. Então, uma linguagem bem de viagem mesmo, né? Então, é mais ou menos como se o Salmo estivesse dizendo: Ele vai guardar você na ida e na volta. Essa é a ideia. Na ida e na volta, Deus estará contigo, né? Então, é maravilhoso isso. Você imagina, por exemplo, você viajando e, sei lá, se você é como eu e entra num ônibus, quando o ônibus começa a dar aquelas primeiras sacudidas ali, eu já durmo. E acordo só quando ele dá as sacudidas que está estacionando na chegada, né? Minha esposa fala: Nossa, como é que você consegue dormir? Eu não sei, não. Parece que é um negócio hipnótico, assim, não sei o que é. Mas eu começo se eu viajo de ônibus, rapidinho eu durmo. E já pensou que a gente poder dizer isso, né? Ter essa segurança. Enquanto eu estou dormindo ali dentro do ônibus na viagem, Deus, ele não dorme. Ele está cuidando de mim o tempo todo, né? Então é maravilhosa essa ideia de um Deus atento, né? Desperto, o tempo todo olhando para nós, cuidando de nós enquanto a gente viaja, enquanto a gente peregrina. E essa realmente é uma imagem muito apropriada, né? Quando a gente pensa em Deus como Deus que nos acompanha durante toda a nossa peregrinação neste mundo. A nossa vida nesse mundo é comparada aí a uma viagem, vamos dizer assim. Estamos numa peregrinação, né? Saindo aqui da cidade dos homens e caminhando na direção da cidade de Deus. Né? Mais ou menos como aquela história do O Peregrino, de John Bunyan, e ele fazendo todo aquele esforço, passando por todas aquelas situações difíceis, né? As tribulações, os desafios, as tentações, mas sempre com aquele olhar fito, o coração dele firmado na Nova Jerusalém, na promessa celestial. Então, que nós possamos caminhar com essa segurança e que essa segurança, né, essas palavras desse salmo sobre Deus que nos fornece essa proteção, Deus que nos guarda, Deus que está conosco, que isso nos incentive à oração, saber que podemos realmente buscar o socorro dele, né? Buscar a ajuda dele. De onde me virá o socorro? Vem dele. Então, que nosso socorro em Deus possa ser transformado, né? Essa afirmação sobre o socorro de Deus possa ser transformada ou aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo, de modo que isso seja confirmado na nossa vida com um senso de dependência, uma confiança nele e também a prática diária da oração, né? Possamos colocar nas mãos dele as nossas vidas, nossos anseios, nossas preocupações, nossos dilemas, sabendo que esse Deus presente, ele realmente nos envia socorro, e não, ele não apenas nos envia socorro como aquele que envia o socorro de longe, mas ele está junto de nós, caminhando conosco, guardando-nos na sua mão poderosa, guardando de todo mal, guardando a nossa alma, guardando os nossos passos, nossa entrada e também
a nossa saída, né? Que Deus possa fortalecer a nossa fé e animar a nossa fé, o nosso coração, a partir dessas promessas e palavras tão maravilhosas do Salmo 121. E eu quero só terminar citando aqui um autor que comenta esse salmo, e ele diz isso, eu achei bem interessante. Ele diz assim: o cântico termina com Deus sendo descrito como o guarda eterno, tendo avançado das pequenas coisas, dos passos, para as grandes coisas, toda a vida. Em meio a um mundo pecaminoso e perigoso, Deus é capaz de nos guardar de cairmos. Ele termina aqui com uma poesia que eu achei bem bonita, né, de um servo de Deus chamado Philip Doddridge. É uma poesia do século XVIII, e ele diz assim: cada passo desconcertante da vida que damos, guia nossos passos com teu cetro. Dá-nos a cada dia nosso pão, provê-nos da roupa necessária. Ó, estende tuas asas em redor e cobre-nos até que nossa jornada chegue ao fim e cheguemos à amada morada de nosso Pai e nossas almas descansem em paz, né? Eu achei bem bonito, bem tocante essa poesia. Então, que Deus possa abençoar nossos corações hoje, né, no restante dessa semana. Vamos, então, ter um momento agora para compartilhar os pedidos de oração e orar nesse final do nosso café.